Olha o carnaval, gente! A população negra tomou conta do carnaval. A origem da brincadeira pode ser europeia, mas foram os afrodescendentes que encontraram na folia um espaço para se expressar. O estandarte que eles carregam é o da afirmação. No Brasil, a festa desembarcou aqui no Rio de Janeiro e logo ganhou a ginga e a musicalidade da África. A influência negra foi longe e chegou até o extremo sul do país. Aqui no Nordeste, não dá para ficar parado com os ritmos que vieram do batuque e da influência das religiões africanas. A festa é popular e de todas as raças, é claro. Mas não dá para imaginar o maracatu, o reggae, o samba e os blocos de rua sem a participação negra. O Caminhos da reportagem de hoje segue a batucada de norte a sul do país. A população negra, ela tomou, o que eu sempre digo, tomou o carnaval de assalto. E chega em novembro, né? Zumbi, abre a senzala. Porque o mês de novembro é o mês que tem as festividades. Termina novembro, volta os negros para a senzala de novo. Carnaval, abre a senzala. E o resto do ano? O Rio de Janeiro ferve no verão, não só pelos 40 graus de temperatura. À noite, em qualquer lugar que se vá, uma bateria nota 10 esquenta até quem não gosta de samba. Carnaval hoje não tem mais classe social, não tem mais cor, nem credo tem mais carnaval. Carnaval virou uma mistura, virou uma miscigenação. Todo mundo gosta de carnaval. No fevereiro a cidade respira carnaval. Nem sempre foi assim. No século XIX, o intrudo, uma espécie de precursor da folia, era visto com surpresa pelos estrangeiros. Afinal, eram os dias em que os negros escravizados também podiam tomar as ruas. Diverte os pretos e adoça momentaneamente o seu destino. Os 3 dias de carnaval são para os escravos os melhores do ano. E como eles o aproveitam? Que alegria e risos quando esfarinham a cara de um companheiro pego de surpresa, de repente. A brincadeira é muito grosseira, mas esses pobres negros experimentam aí um prazer tão puro e vivo que se lhes perdoa. Era essa a opinião de um cronista francês que desembarcou no Rio e acompanhou o carnaval de 1858, na época do Brasil Imperial. O intrudo era uma brincadeira familiar, né? Ou das famílias ou das paróquias, né? Onde basicamente os brancos brincavam. As pessoas jogavam coisas nas outras, água, vários tipos de líquidos, poderia ser lama. A participação dos negros, né, no caso aí dessa população escravizada, era uma participação marginal e muito vigiada. Jamais um escravo poderia jogar água no seu senhor, embora seu senhor pudesse jogar água sobre ele. Minha gente era triste, amargurada, inventou a batucada pra deixar de padecer. Manifestações lúdico-religiosas negras podem ter sido o pontapé inicial para a criação de um ritmo único, que viria embalar o carnaval do Rio de Janeiro. Uma delas é o jongo, que pode ser considerado o avô do samba. O jongo é um afro, veio lá de Angola, né? Através dos negros bantos, né? Os escravos. E esse pessoal ia levando o jongo para dançar, né? Dançava no lugar onde eles chegavam. Diziam, não sei, que o senhor deixavam porque nas umbigadas que eles davam, eles achavam que aquilo dava mais, nascia mais criança, mais escravo. Neta de escravo, a tia Maria passou toda a sua vida no Morro da Serrinha, em Madureira, local onde os negros libertos encontraram refúgio após a abolição. Ali, dançou muito jongo. O jongo foi a minha cria, né? Minha mãe veio para aqui, para o Rio de Janeiro, em 1910. Ela já veio cantando jongo. Eu nasci em 1920. Já nasci jongueira. Uns gostam, outros não gostam, pensam que é macumba. A maioria pensa que é macumba, mas o jongo não é religião. Eu, pelo menos, para mim não é. A minha religião é católica. Não tem nada a ver. O jongo é uma dança. Dança que ganhou ares de espetáculo. No bairro da Gamboa, uma casa abre suas portas para a antiga umbigada dos escravos.
94 anos, cantando, dançando e sendo aplaudida por manter viva uma manifestação cultural afro-brasileira. Levanta, nego, cativeiro se acabou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Eu esperava que minha mãe fosse só a mãe, normal como de todas as mães, né? Mas ela chegou no âmbito nacional aí de ser a matriarca do jongo, né? Todos os jongos agora reverenciam ela. O samba, como já foi escorraçado muitas das vezes, hoje em dia já virou uma cultura. Hoje em dia nós vamos para a sociedade tocar nosso violão, tocar nosso tambor, e muita gente se reverenciando. Na festiva Gamboa estão as ruínas encontradas em 2011 do antigo Cais do Valongo, o triste local onde cerca de 1 milhão de negros africanos escravizados aportaram entre os séculos XVIII e XIX. Nossa festa hoje é homenagem à luta contra as injustiças raciais. Mesmo após a abolição, os negros continuaram concentrados na zona portuária do Rio, uma área pobre, com muitos cortiços e terreiros. Era a Pequena África, onde fica consagrada Pedra do Sal. Durante o dia, é apenas uma escadaria entalhada pelos antigos escravos e alguns grafites que evocam a questão afro. À noite, é o lugar perfeito para reunir 4.000 pessoas em torno da batucada. Não tem isso de classe social, de etnia, não importa se a pessoa é pobre, é rica, se é branca ou marrom, é loira. Aqui é todo mundo, aqui eu encontro. Eu acho que samba não tem cor, não. É para qualquer raça, qualquer idade. Conheci vários gringos que sambam muito. Eu acho que é para quem gosta da vida, assim. Nem sempre foi assim. No mesmo ano em que este sobrado foi construído, os primeiros sambistas da Pedra do Sal, entre eles Pixinguinha, eram alvo da perseguição policial. Afinal, eram tidos como malandros e arruaceiros. A restrição era absoluta. Batuque era zoeira. A polícia chegava, prendia, acabava. Tanto que João da Baiana teve o seu pandeiro autografado pelo senador Pedro Machado. E aí, quando a polícia chegava, ele disse aqui, ó, o senador autografou meu pandeiro. Sobreviveram à perseguição e se uniram em agremiações como os ranchos. Já podiam pôr o bloco na rua. O rancho, vamos chamar assim de uma pré-escola de samba, eles tinham praticamente quase todos os quesitos das escolas de samba, e eles tinham o universo dos negros muito forte, né, na sua matriz. A diferença que o rancho carnavalesco introduz é um enredo que é anualmente renovado. Logo, isso possibilita uma comunicação muito mais, digamos assim, atualizada com o seu público, né? Esses ranchos vão se dividir em alas, eles têm uma música e uma percussão. Os ranchos vão ter esse carnaval mais popular, vamos dizer assim, mais dinâmico, onde a presença dos símbolos da negritude vai ser muito forte nesse universo. E é justamente esse universo que vai passar para as escolas de samba. Impossível imaginar o carnaval carioca sem o brilho das escolas de samba. Quando cruzam a Marquês de Sapucaí, mantém a tradição daqueles ranchos que desfilavam pela Praça 11. Em 1935, aquela manifestação popular, impossível de ser combatida, foi incorporada ao calendário oficial da cidade. Você tem também uma conjuntura com a chegada de Getúlio ao poder, onde você tem uma abertura para um incentivo muito grande às manifestações populares. Então, é neste contexto que essa tensão ela vai começando a ser resolvida. Por quê? Também a melhor forma de você dominar é incorporar, né? Sob o controle do Estado, os enredos das escolas de samba deveriam abordar apenas temas nacionais. Demorou muito para os sambistas mudarem o ritmo. Em vez de homenagear um Dom Pedro I, era melhor lembrar as grandes personalidades negras. Quem vai inaugurar com a temática negra vai ser o Salgueiro 1960, com o Quilombo dos Palmares. Depois Chica da Silva, depois Chico Rei. Com relação aos negros, a suas histórias, a força que ele tinha dentro da formação do nosso país. E aí chegou o Fernando Pamplona, que se tornou um apaixonado por Salgueiro, e veio com esses negros, com essas negras maravilhosas. Chica da Silva, viveu no seio da mais alta nobreza.
Salgueiro venceu o carnaval diversas vezes com temas afros. No ano de Chico Rei, foi o primeiro ano que eu vim de Salgueiro. Fui campeã. Quem é bamba sai daqui. Bamba, a expressão define o bom sambista, aquele que já nasce gingando. Natural então que fosse no Morro do Salgueiro que surgisse uma grande estrela negra do carnaval atual. Carlinhos Borges é passista, destaque de chão do Salgueiro. Mais que isso, ensina os jovens da escola a expressão corporal, dá aulas particulares para atrizes que vão sair à frente das baterias. Eu tinha tudo para ser da vida torta. Eu tive um primo que era traficante, eu tive um irmão que morreu, que era traficante. Eu tinha tudo para estar ali naquele mundo e eu nunca gostei. Eu sempre provei que a arte liberta. Em 2015, a escola traz a gastronomia mineira para Sapucaí. Mesmo assim, o mito das 3 raças que formaram o brasileiro estará presente. O branco, negro e seus costumes, trazendo muito mais variedade. O branco, o negro e seus costumes trazendo muito mais variedade. É um dos versos do samba do Salgueiro para 2015. Talvez seja essa mistura que a escola, nascida no morro e que sempre teve sorte com enredos afro, queira deixar. Afinal, se a mistura é bem-vinda na gastronomia, por que não também no carnaval? Quem é que não gosta de samba, né? É o bom sujeito que não é. E hoje a gente percebe que o público nosso, na roda de samba de sábado, no domingo, na segunda-feira, não existe essa questão do negro e só do negro, não. É aberta a todos os povos. A gente tem roda de samba em tudo quanto é lugar. Não tem mais aqui, realmente, aquele negócio de ser no subúrbio, de ser o lugar onde as pessoas mais humildes, negras, vão frequentar. Hoje tem samba na Lapa, hoje tem samba em Santa Teresa, hoje tem samba em Copacabana, hoje tem samba na Urca. Vai todo mundo. O samba miscigenado também parece escolher caprichosamente seus campeões. Em 1988, centenário da abolição, a vencedora do Carnaval Carioca foi uma escola que leva justamente o nome da princesa que libertou os escravos, a Unidos de Vila Isabel. O enredo, elaborado por Martinho da Vila, se tornou um hino pela igualdade. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu as terras, céus e mares, influenciando a abolição. Sempre vai haver uma escola que vai trabalhar o tema da questão do negro, que vai lembrar o que aconteceu conosco na história e que vai manifestar isso na avenida. Quando eu ponho minhas botas, bombacha, lenço encarnado, toda a gente logo grita, eita, gaúcho largado. Quando se fala em carnaval, dificilmente alguém pensa no Rio Grande do Sul. Mas aqui em Porto Alegre e em cidades do interior como Pelotas, a folia é bastante difundida, principalmente entre os negros, que veem na festa popular um espaço de resistência. Afinal, até mesmo para pôr o bloco na rua, é preciso lutar contra o preconceito de um estado que tem população majoritariamente branca e que não gosta de samba. Não gosto de nada que tenha assim, muito tumulto, muita gente. É que é muito agitado, várias pessoas gostam, mas eu não gosto porque eu não gosto muito do samba. Nem na televisão e nem... Na minha cidade não tem, então não é um costume. O povo, classe média mesmo, boa, não vai lá, é difícil. A cidade de Porto Alegre hoje, ela não se envolve com o carnaval das escolas de samba. Nem o comércio hoje decora as vitrines com motivos carnavalescos. Mas existe carnaval. Imperadores do Samba, Vila do Iapeí, Embaixadores do Ritmo são escolas de sambas gaúchas, tchê. Mas no estado, ao contrário do Rio de Janeiro, o samba parece em um espaço reservado. O carnaval de escola de samba em Porto Alegre, ele é mantido pela comunidade negra. Isso desde os anos 30.
Ele vem dessa coisa do tambor, do batuque, né, da escravidão, né, que lá na senzala era a diversão. O tambor era a marca registrada das manifestações dos escravos na região, que chegavam pelos portos de Pelotas e Rio Grande. Uma aquarela desenhada por um alemão em 1851 dá uma ideia de como era esta festa dos negros. A gente pode encarar aquela aquarela como um registro também material do que veio a ser o carnaval no Rio Grande do Sul. O tambor de Supapo, mais do que centenário, ilustrado naquela aquarela, é a materialização da musicalidade do negro no sul do país. Um instrumento que tem mais ou menos 1,60 m, né? Ele foi se modificando ao longo do tempo, né? Até chegar a esse formato. É de compensado, couro de cavalo. Esse é o nosso instrumento de percussão, genuíno do Rio Grande do Sul. Edu é o herdeiro da tradição do sopapo. O pai dele, Giba Giba, foi quem trouxe o tambor de Pelotas para Porto Alegre e disseminou seu uso nas escolas de samba nos anos 60. Mas com o tempo, nenhuma agremiação continuou levando o gigantesco instrumento para a avenida. Ele teria que estar em todas as escolas de samba, no meu ponto de vista, né? Que fica, ele tem um som muito bonito, né? 40, 50 dentro de uma escola de samba faz uma diferença total. Com a ideia de tornar o carnaval de escola de samba mais próximo do carioca, nós deixamos de utilizar instrumentos como o supapo, que é uma característica nossa, que acaba nos diferenciando em matéria de ritmo, e isso se afasta. Só que foi cada vez mais formatado para um processo que é um espetáculo mundial hoje, que é transmitido para o mundo inteiro, né? Mas que teve como o grande ícone e a grande expressão o modelo do Rio de Janeiro. É um intercâmbio com o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, profissionais do Rio de Janeiro vêm para cá, assim como profissionais do Carnaval de Porto Alegre vão para o Rio de Janeiro. Então, assim, na minha avaliação, não existe cópia. Há outras polêmicas no Carnaval porto-alegrense. Antigamente, os desfiles passavam pela Avenida Borges de Medeiros, bem no centro. Agora, há um sambódromo. Este é o Complexo Cultural Porto Seco, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. Foi para cá que trouxeram os desfiles em 2004. Foram construídos 15 barracões para as escolas, uma pista de 400 metros, mas as arquibancadas fixas nunca saíram do papel. Para muitos sambistas, trazer os desfiles e as escolas para cá foi uma forma de tirar o carnaval e, consequentemente, o elemento negro das principais ruas da capital gaúcha. Embora exista a pista de eventos, mas a estrutura é precária ainda. Quando tu tira o carnaval dos grandes centros, do centro, da festa mais popular, mais linda do mundo, que é o carnaval, e te joga para longe do grande centro, o que está dizendo para ti? Olha, aqui, vocês querem se divertir? Vamos se divertir lá, bem longe daqui. A instituição brasileira, ela pode afirmar milhões de vezes que não, ela é racista. Mas o Porto Seco, isolado, distante, também tem seus adeptos. Nós desfilamos numa rua na cidade, quase no centro de Porto Alegre. Porto Alegre vem crescendo. A vinda para cá em 2004, no Complexo Cultural, só cresceu o carnaval. O Complexo Cultural hoje é o melhor espaço que nós temos, acho que no Brasil todo, vamos dizer assim, no mundo todo onde tem carnaval. O que acontece? Nós confeccionamos nossos carros dentro do barracão, sai de dentro do barracão, perfila na avenida e volta dentro do barracão. Isso Rio e São Paulo não tem. Numa capital em que mais de 80% da população é branca, as escolas de samba buscaram refúgio em bairros pobres, com predominância de negros, como é o caso do Campo da Tuca. O povo aqui fica esperando já chegar esse momento. Então é o momento da troca da escola com a comunidade. Quem apoia Imperadores do Samba normalmente torce pelo Internacional na batalha contra o Grêmio pela hegemonia do futebol no estado. O episódio de racismo da torcida gremista em 2014, em um jogo contra o Santos, fez soar um alerta no movimento negro. Nós vivemos num estado extremamente europeu, que mais manda o branco do que o negro. Ainda existe muito racismo dentro de Porto Alegre. Agora os futebol aqui estão mostrando. Nasceu a liberdade, a ferro e fogo. A mãe negra abriu o jogo, fez o povo delirar.
Os anos se passaram e o Carnaval se consolidou como a maior festa popular do país, independentemente de saber qual raça se aproveita melhor dos 3 dias de folia. A música, geralmente feita por negros, é cantada por todos sem distinção. Talvez o samba seja como Noel Rosa já dizia em 1932. O samba, na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão, sem tirar que o samba então, nasce do coração. Hoje, negro é terra, negro é vida, na mutação do tempo. Samba não tem preconceito, samba não pode ter preconceito. Samba é inclusão, sempre. No próximo bloco, a folia da percussão africana, da batucada e do axé na cidade que respira carnaval, Salvador da Bahia. Parará do banho, banho agudo. Não gosto mais de grave a lírio. Toca do pandeiro. Machimóia do Ipico. Rui da Coinha. Mestre Rezo, tamborim. Segunda caixa. Pretinha, marcação de mão. Não há dúvida, é samba. E a roda do samba de verdade no Pelourinho, em Salvador. Essa turma se apresenta todo sábado, faça chuva ou faça sol. A maioria é da terceira idade e dá um show de disposição. Eles costumam se apresentar por mais de 5 horas. No carnaval, o pique é ainda maior. Há 3 anos, o grupo Samba de Verdade é um dos blocos do circuito baiano. Tem um espaço da quinta e sexta-feira, só samba do carnaval. A quinta e a sexta, onde saem os grandes blocos de samba de Salvador, como Alerta Geral, como Amor e Paixão, como o Reduto do Samba e outros blocos. Não tem mais como ter o Carnaval de Salvador sem o samba. Mas essa combinação samba e carnaval em Salvador é pouco conhecida entre os turistas. Você esperava encontrar samba aqui? Não, em Salvador não, né? Mas no Rio, mas eu gostei muito, achei tudo a ver. Não sabia que o Salvador tem esse samba de raiz aí, ficou muito bom. Os sambistas querem inverter essa situação e mostrar cada vez mais a cara do samba baiano, até porque se orgulham em defender a tese de que o samba nasceu por aqui. A célula-mãe é essa célula que sai daqui, de Aciata, vai para lá para o Rio, desce o morro, influencia tudo. Existe aquela coisa, né? Aquela coisa gostosa do baiano e do carioca, que o samba nasceu no Rio, que o samba nasceu na Bahia. Mas o samba é o samba no Rio é o samba em Salvador é o samba. E no encontro de samba é tudo samba. E afinal, nasceu aonde? Fica difícil responder. Mas o samba nasceu na Bahia. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Os músicos resgatam a tradição do samba de raiz e compõem outras canções que falam da realidade em que vivem. O açoite de hoje não é como de um tempo atrás. Hoje só arde quando passa na TV. Hoje só arde quando é impresso nos jornais. Nossa maior preocupação é falar sobre o cotidiano. Sendo o cotidiano da maneira de como a gente quer ser visto. Não só de como a gente é visto, e sim como a gente quer ser visto. Em certos momentos nós sentimos que o samba de raiz ele está perdendo assim um pouco a sua identidade. Entendeu? Então nós estamos procurando buscar para acomodar ele no seu devido lugar.
gostamos muito do samba, porque a música brasileira é a più linda do mundo. E, sobretudo, o samba do Rio, que é aqui no samba de mesa. E somos muito felizes, porque esta música é no nosso cuore. É coração. Aqui na Bahia é muito axé, assim, eu acho que o samba diversificou e trouxe mais do que é o carnaval, assim, de verdade, que é o samba, né? O samba é daqui da Bahia, não é só no Rio não, filha. Aqui também tem o brinde ao samba. Viva o samba! Alguns blocos mais antigos sobreviveram a anos de pouca visibilidade do samba no circuito oficial de Salvador. É o caso do Alvorada, que completou 40 anos de carnaval. Estamos resistindo, né? Estamos hoje fazendo 40 anos, mas nós passamos um momento muito difícil. Na sexta-feira, praticamente, só tinha Alvorada fazendo samba. O Bloco Alvorada é a prova de que o samba e os negros estão na raiz da folia baiana. Não pode se pensar em samba sem pensar em manter uma tradição de samba, da negrada, da negritude, porque tudo se iniciou com a população negra, né? A origem africana também deixou outra influência clara nas manifestações culturais brasileiras, a religião. O candomblé é a principal delas e foi marcante também na concepção do afoxé, outro ritmo baiano. O afoxé ele tem uma característica. Como ele é uma entidade que ele é provinda ou proveniente dos terreiros de candomblé, então ele também repete essa mesma ensinação pública. O Gandhi, então, incorporou-se às religiões de matriz africana, até porque a dança, o cântico, a veste, todo é voltado para as religiões de matriz africana. E eu diria que hoje o afoxé Filho de Gandhi, com quase 30 mil integrantes no quadro, é uma nação Ijexá. O bloco Filhos de Gandhi é formado apenas por homens que se vestem com roupas e colares azuis e branco, representando a paz. Ele sai falando sobre a paz, mas a principal vertente, o principal discurso dele é a cultura afro-brasileira. A luta por respeito à cultura e às tradições africanas também ganhou lugar na folia com os blocos afros. Eles trouxeram um diferencial para a avenida, levantaram a bandeira contra a discriminação e o racismo no Carnaval da Bahia. Com 40 anos, o bloco afro mais antigo do Brasil é o Ilê Aie. A gente conversava muito sobre essa questão do racial aqui, a gente tinha muitas informações, mesmo na época da ditadura, sobre a questão racial nos Estados Unidos, a referência dos Pantera Negra, então tudo isso chegava até nós. Aí resolvemos criar um bloco. Muita gente ficou com receio, né? Muitas famílias não deixaram os filhos participarem, que é uma época que qualquer manifestação era coisa de comunista, de vermelho, e não seria diferente com a cobrança em cima da gente. Mas nós conseguimos reunir 100 pessoas e botamos o bloco na rua. Conhecido como o mais belo dos belos, o Ilê faz um dos desfiles mais esperados e aplaudidos do Carnaval de Salvador. Com uma batucada própria, leva para a avenida o samba afro, junto com outros elementos da cultura africana. Nas letras das músicas estão as mensagens de valorização e de respeito aos negros. E a cada ano há um tema específico a ser trabalhado nas canções. Em 2015, o desfile é inspirado no tema Diáspora Africana, Jamaica, Afrodescendentes. O mais importante foi o resgate do orgulho de ser negro. E isso foi muito importante, né? A gente ter resgatado esse orgulho, as pessoas começarem a se assumir seu cabelo, sua epiderme negra, né? Assumir a mulher negra. O que você acha do movimento do Ilê aqui no Carnaval da Bahia? Olha, eu sou paulista, então eu conheço o Ilê, toda a influência do Ilê eu conheço lá de São Paulo. Então, para mim, ele é uma referência. É a principal referência para a construção da identidade negra mesmo aqui em Salvador, para a juventude, para a população.
é uma associação, uma instituição que realmente milita, né, pela questão. É um bloco de referência negra, aumentou muito minha autoestima, eu gosto de ser negro, me sinto bem, me realizou como músico, por isso que nos nossos dias de folga, vamos ver a nossa entidade. Depois do Ilê Aie, vários blocos afros surgiram. Alguns ficaram famosos, como o Olodum. Olodum tá hip, Olodum tá pop, Olodum tá reggae, Olodum tá rock. O Ilê foi influenciado pelas culturas africanas. E essas culturas africanas influenciaram o Ilê, o Olodum, o Araqueto, o Malê, todos os blocos afros vão sair da Bahia. É uma sequência de cultura transcontinental. Essas organizações são o elo entre o passado, o presente e o futuro, na medida que mantém a identidade africana, a identidade negra. Mas o ritmo começou a se transformar. A proposta do Olodum é a fusão do samba com o reggae. É uma inovação. E uma inovação conquistou o mundo inteiro. Mas nós somos irmãos, parentes, primos. É uma sequência. O que fez isso comigo? E aí que ele começa a experimentar uma célula do merengue, que é o tududududum. Tududududum. Com um samba, certo? Com esses instrumentos de surdo, de caixa, tudo, com essa levada de marcha ranch, que ele vem da experiência de fanfarras, que tá essa experiência, do samba básico e essa célula merengada. Essa célula, é o que mais marca o samba reggae tradicional. E foi com o samba reggae que os olhos do mundo se voltaram para o Carnaval da Bahia. E começa a estourar o samba reggae com artistas baianos, né? Margareth Menezes grava as Faraó, Daniela Mercury pega o samba reggae e leva para cima do trio elétrico. Então milhares de pessoas na avenida começam a ouvir o samba reggae, a mídia começa a pegar isso muito forte e aí estoura o axé music na Bahia. E o trio elétrico é um instrumento que você leva para milhares de pessoas. Além das milhares de pessoas que estão acompanhando o trio elétrico, porque o trio elétrico, segundo os artistas, é assim, é um palco andante, né? Você vai andando com o seu palco, você leva a sua música. A cantora Margareth Menezes foi a intérprete do primeiro samba reggae gravado no Brasil, Faraó, em 1987. O carnaval se transformou. Foliões do Brasil e do mundo desembarcam todos os anos em Salvador. E o ritmo ganhou novas nuances, mas a base continua a mesma. Minha geração, que veio logo depois, pegou isso e esse boom do carnaval. Aí já veio também a parte comercial, né? A visão dos empresários, né? Que para tirar proveito desse movimento, né? Então isso engloba tudo. E a percussão é a base, porque uma coisa existe, viu? Ou com trio elétrico, ou sem trio elétrico, ou com cantor, ou sem cantor. Se fizer uma batucada, o povo vai atrás. Não adianta, é a força do tambor. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana... Para ampliar o espaço da música de matriz africana, Margareth Menezes fundou em 2005 o movimento Afropop brasileiro. Aí convidei o pessoal, a gente teve essa ideia de convidar 6 blocos afros, né, para fazer parte de um dos dias da minha saída no carnaval. E aí demos o nome de Movimento Afropop Brasileiro. Privilegiando mais os cantores, né, dos blocos afros, né? Então, todos eram 6 blocos, e aí sempre a gente fazia aquele rodízio, né? Um cantor vinha, cantava 2, o cantor do Ilê, depois vinha o cantor do Malê de Baleia, depois... Então a gente conseguiu fazer uma coisa que, na verdade, ainda não tinha acontecido, essa união. E o afropop, como comportamento musical, ele é legítimo, né? São levadas afro com comportamento sonoro pop, ou assim, também fazendo uma mistura sobre isso. Ê, povo, vem ver, esse é o Afro Muzenza com seu novo tema Dança de Iaô. Mas o mesmo carnaval que se abriu para o afropop ainda mantém a discriminação e a segregação racial. Teve um tempo aqui, né, que polêmica, mas não é polêmica porque foi verdade. Para a pessoa sair em alguns blocos tinha que mandar foto. Quando chegasse lá, eu via a foto da pessoa, se fosse negro não entrava, entendeu? Esse fruto hoje que nós vemos também, assim, muito ainda presente, que
só pessoas às vezes brancas dentro da corda e fora não, foi gerado por algumas posturas que naquele momento não houve o poder público para reprimir aquilo. Então era uma coisa velada, mas todo mundo sabia e não houve assim uma reprimenda em relação àquela atitude. Nós fazemos parte das tradições e das memórias. E quando nós matamos nossas tradições e nossas memórias, é como nós estivéssemos matando nosso povo. É como nós não nos aceitássemos, né, enquanto negro dentro de uma sociedade que ainda nos exclui. Mas a força para superar esses problemas e levar para a avenida a valorização do negro foi bem maior e trouxe resultados. A gente ter coragem de enfrentar, né? Porque especialmente no caso da mulher, né, afro-brasileira, que agora que está começando a surgir alguns elementos de valorização mais, de uma imagem mais positiva, né? O cabelo assim não podia, tinha que alisar o cabelo, tinha que ter... Hoje eu sempre usei meu cabelo do jeito que eu quis. O dia que eu quis alisar, eu alisei. Quando eu quis enrolar, enrolei. Quando eu quis botar trança, botei. Quando eu quis careca, eu fiquei. Eu sempre tive essa maneira de conceber a minha forma, né? Assim, porque eu acho que a satisfação maior que é a nossa, né? Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. No próximo bloco, você vai ver a animação do carnaval nordestino no maracatu, no tambor de crioula e até no reggae. Tudo com a marca da cultura negra na avenida. Mais uma vez, o tambor é a estrela de um dos principais carnavais do país, o de Pernambuco. Aqui, ele é a essência dos grupos de maracatu. Não dá para imaginar a folia do Recife ou o sobe e desce das ladeiras de Olinda sem o rufar dos tambores. Foi em Pernambuco que o maracatu entrou pela primeira vez no circuito oficial do carnaval e se transformou em manifestação típica da cultura brasileira. Em 2014 veio o reconhecimento. O maracatu foi considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. A tradição do maracatu ganhou visibilidade no carnaval pernambucano, mas o que pouca gente sabe é que ela é forte também no Ceará. Maracatu é de ouro, vem mostrar no Ceará. Esta igreja de Nossa Senhora do Rosário aqui em Fortaleza era uma das preferidas dos negros na época da escravidão. Como eles não podiam fazer os cultos religiosos que estavam acostumados a fazer na África, acabavam fazendo associações entre os santos católicos e as divindades africanas. Foi aí que surgiu aqui nesta igreja a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Uma vez por ano, os negros vinham aqui, faziam um culto, um ritual de coroação do rei e da rainha da Irmandade. E depois saíam em procissão. E essa procissão foi que originou o maracatu. Os negros pela primeira vez viram uma imagem de Nossa Senhora do Rosário com um colar esculpido, né, de madeira e associaram isso ao ocapelifá, as pedras que eles usam para o jogo do Ifá, que é o jogo do futuro, né? O ritual religioso caiu no gosto dos foliões e virou brincadeira de carnaval. Hoje já são 15 maracatus no Ceará. O grupo Rei de Paus é um dos mais antigos de Fortaleza. Desde 1960 é guardião da tradição deixada pelos escravos, que hoje tem também traços da cultura indígena e branca. O maracatu ele trabalha a questão da religiosidade nas letras das macumbas, né, nas indumentárias e toda a estrutura que ele leva à avenida. As letras das músicas relatam fatos ou acontecimentos históricos ligados à cultura afro. E o toque relembra os cortejos do passado, com um ritmo mais lento. Chamei o pajé para pajelar.
O rei e a rainha, os comandantes do cortejo real, são essenciais em qualquer grupo de maracatu. No Rei de Paus, o casal é representado por 2 homens. Esse traje aqui, as mulheres não conseguem aguentar o peso. Só homem. Pesa uns 40, mais de 40 quilos. É tanto que a primeira mulher que vai brincar no maracatu como rainha, isso acontece na década de 1970. As mulheres não saíam para brincar em blocos carnavalescos, sobretudo os carnavais, os blocos que brincavam na rua, né? Mas manter essa tradição viva não é fácil. Faltam recursos e apoio. Há muito boicote, porque na época as escolas de samba estavam em ascensão e achavam que o maracatu não era oportuno no carnaval de rua. Então teve décadas aí que só 2 maracatus existiam. No maracatu cearense, os brincantes pintam os rostos de preto, com uma mistura de fuligem, óleo infantil, talco e vaselina em pasta. Para eles, é uma tradição que relembra e valoriza as origens africanas e os diferencia do maracatu pernambucano. Brinco desde meus 3 anos de idade. Então, para mim é uma honra, porque eu aprendi e agora eu estou podendo passar para as pessoas. Né? Ele pinta o rosto por quê? Porque o maracatu é dança, é teatro e é música. Que dança, que teatro, que música africana, o cortejo africano. Com o tempo, cada grupo foi adquirindo características próprias. O maracatu solar é mais recente, tem apenas 8 anos. Aqui, a pintura no rosto, por exemplo, não é obrigatória. Chegamos à conclusão que nós não poderíamos usar a pintura como algo de afirmação da identidade étnica da manifestação, já que hoje a questão étnico-racial não se define apenas pela cor, mas sim pelas suas práticas em geral. Então, se nós cantamos um orixá, se nós temos uma macumba, uma loa, se nós temos uma calunga, se nós temos um casal de preto velho, nós estamos vinculados a essa manifestação matricial africana e indígena também. Elaine carrega a calunga, figura que tem uma simbologia importante para os praticantes das religiões de origem africana. A calunga é um personagem muito importante no maracatu. Ela representa fartura, né? E representa o elo entre o passado e o futuro, e entre os mortos e os vivos. Sapateia assim, oh, sapateia. O maracatu é dança, é vida, é liberdade, é arte. Se no Ceará o maracatu é quem dita o ritmo do carnaval, no Maranhão, várias manifestações culturais dividem os foliões. E tem para todos os gostos, desde o reggae até o conhecido tambor de crioula. Os blocos afros, nascidos na Bahia, ganharam espaço por aqui. Hoje desfilou no Carnaval 12 só em São Luís. Eu sou guerreiro sou filho dessa nação. Este é o Centro de Cultura Negra do Maranhão. Aqui, há 200 anos, funcionava um mercado de escravos. O prédio tem 7 metros de altura e as paredes 1 metro de largura, para evitar que os escravos fugissem. E é justamente neste cenário que há 30 anos surgiu o primeiro bloco negro de carnaval do Maranhão, o Acomabu. Veio a ideia de algumas pessoas que já tinham ido até Salvador, né? Então conhecia o Ileaê, e aí se inspiraram, né? Um pouco no Ileaê. E aí, como não tinha nenhum dos instrumentos, recorreram às casas os terreiros de Minas, né? Então ele utilizou atabaque, cabaça e a gogô, que eram da casa das Minas e da casa de Nagô, né? Então veio muito nessa linha mesmo da tradição da cultura de matriz africana. A cultura não deve morrer. Esse é o lema do bloco e a tradução de Acomabu, palavra que vem do dialeto africano iorubá. O som dos atabaques, agogôs e cabaças tem o mesmo ritmo dos toques dos terreiros de candomblé. Os instrumentos trazem uma magia especial para a folia, por isso são cuidadosamente preparados pelas brincantes dias antes do carnaval. A cabaça é uma inovação maranhense dentro dos blocos afro. Ela chama mesmo a questão religiosa, porque no bloco afro, Acomabu, logo no início, tinha muita gente de terreiro que saía no bloco, né? Hoje ainda tem, mas não tanto quanto antes. Mais do que um bloco de carnaval, o Acomabu é um mensageiro das causas da população negra. Todos os anos a gente escolhe um tema, né, para trabalhar. Então a gente trabalha o carnaval
E durante o ano todo a gente trabalha esse tema dentro das nossas atividades culturais. Os bailados são inspirados em movimentos africanos. É muito bom porque eu estou me encontrando enquanto negro, enquanto homem, enquanto dançarino que ama dançar. Eu aprendi o valor de ser negro, o valor de representar a minha negritude, a minha raça. Na bateria há crianças e adolescentes. No Acomabu, eles não aprendem apenas a tocar instrumentos, também levam para casa lições de vida. Eu gosto daqui por causa que aqui é um lugar bem legal que a gente aprende a cantar e sair e tocar. É muito colocando para essas crianças, né, criança e adolescente, essa questão da cidadania e nos reconhecer enquanto negros, né, trabalhar a autoestima. Queremos que futuramente eles tenham um futuro melhor do que o nosso, né? A herança que a gente quer deixar para as novas gerações é que continue, né, esse resgate da nossa cultura. Todas as comunidades negras, todo o povo negro, a hora chegou. Nem só de batuques, marchinhas e samba vive o Carnaval do Maranhão. A folia é multicultural e traz um atrativo que só existe por aqui, o reggae. O ritmo da Jamaica faz tanto sucesso em solo maranhense que ganhou o bloco de carnaval. Mas o que a Jamaica e o Maranhão têm em comum para serem as sedes mundiais do reggae? Uma primeira explicação é que a origem dos negros maranhenses é a mesma dos jamaicanos. Os escravos que saíam de Gana, na África, tinham como um dos principais destinos as lavouras de São Luís. Outra parte desses navios negreiros ia para a Jamaica, que chegou a ter 10 vezes mais negros do que brancos. Quando a gente anda na Jamaica, que a gente olha as pessoas, dá a impressão que é um maranhense, porque a semelhança física é muito grande. E muitos jamaicanos que vêm para cá são muito parecidos com o maranhense, porque nós temos essa mesma, digamos, origem étnica. Outra explicação é que há mais ou menos 50 anos, as embarcações vindas da Jamaica para o Brasil normalmente atracavam em São Luís, o porto mais próximo do país caribenho. Os marinheiros sempre traziam para os maranhenses discos de vinil com sucessos jamaicanos. Quando o reggae se instalou no Maranhão, ele ganhou características brasileiras. Aqui, os casais costumam dançar bem juntinhos. A dois, rosto com rosto, ombro com ombro, barriga com barriga e tal. Então esse formato é um formato nosso, que nem na Jamaica é dançado dessa forma. E a gente acredita, por conta dessa diversidade cultural, por conta dessa, umas influências do Caribe, né, dessa coisa do merengue, da salsa, da soca, né, da lambada. Então a gente respira ainda muito isso. O reggae, antes popular apenas entre os mais pobres, se espalhou por todas as classes sociais e passou a conviver em harmonia com outras manifestações culturais típicas do Maranhão. Vai ter a morte de um boi, então tem que ter reggae. Vai ter uma festa butirula, tem que ter reggae. Apesar de ser um ritmo estrangeiro, apesar de ser algo que veio de fora, foi incorporado por nossa população e hoje nós podemos dizer que o reggae também é nosso. E por falar em tambor de crioula, essa é a dança nascida no Maranhão, que dá muito orgulho ao povo daqui. Foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 2007. A brincadeira nasceu dentro das senzalas. O rufar dos tambores era uma homenagem aos negros recém-libertos. Ele surge como devoção a São Benedito, o seu lado religioso, a devoção a divindades afro-brasileiras, como Toya Verikit, mas também ele sempre se ocorreu de forma espontânea, na diversão das pessoas. Eu vou salvar o santo, eu vou salvar o santo, vou salvar São Benedito, eu vou salvar o santo.
As coreiras são as dançarinas que rodopiam embaladas pelo canto dos homens. Elas sempre usam saias longas e rodadas para esbanjar graciosidade aos cantadores e tocadores. Para a coreira Maria Juliana, o tambor de crioula é uma tradição de família e uma prova da devoção a São Benedito. Foi o pai dela, também devoto do santo, quem ensinou a importância do tambor. Você tem que entender para você poder passar isso para outras pessoas. Então, acima de tudo, está a tradição, está a cultura e a promessa. Levar adiante essa manifestação cultural típica do Maranhão também é o objetivo do grupo de tambor de crioula Mirim. As crianças aprendem cedo a dançar e quem já participa há mais tempo repassa os ensinamentos. E a gente optou como se dançava na senzala, descalça. As minhas filhas já dançam no tambor de crioula e espero que assim sucessivamente continue. São 3 tipos de tambores com formatos e tamanhos diferentes, mas com algo em comum. Precisam passar pelo ritual da fogueira. De acordo com a tradição, o calor da chama faz o couro chegar à afinação perfeita. Os cânticos falam do trabalho, da devoção e dos desafios dos negros e sua resistência à escravidão. E são eles que tantas heranças nos deixaram, os responsáveis pela chama viva do tambor de crioula e de tantas outras manifestações da cultura brasileira, que fazem do Carnaval uma das maiores festas populares do planeta. Samba faz a gente vibrar, né? Faz até nego defunto levantar. Samba, capoeira, o negro é danado, o negro é danado.